com o Bruno Rocha e assine o canal para saber. A esposa tem que assinar se eu quiser vender e o imóvel estiver na minha empresa? Bom, se manifestar, mas eu vou responder aqui o seguinte, como pergunta. Como que é hoje? Hoje, esse imóvel que é seu, a sua esposa tem que assinar para você vender? Sim, depende, claro, depende. Mas, em tese, sim. Se você for casado no regime de comunhão universal, se o imóvel foi adquirido, se for casado no regime parcial, e se esse imóvel foi adquirido depois. Então, hoje, a sua esposa tem que assinar. E a questão da holding familiar é que isso não mude para os pais. Você não pode fazer isso com a intenção de tirar esse poder da sua esposa. Agora, gente, como eu disse, a holding familiar é individualizada. Não é receita de bolo. Cada família tem suas coisas específicas para ela. Nós pegamos famílias aqui algumas vezes que têm filhos problemáticos, por exemplo, com problemas de dependência, com problemas de drogas mesmo, tal. Isso acontece. E que deixar o patrimônio, quando os pais... E a grande preocupação desses pais, a grande dor... Estou dando um exemplo aqui para ilustrar, tá? A grande dor desses pais era justamente que quando esse filho assumisse esse patrimônio, ele dilapidasse isso. Então, o que a gente consegue fazer na holding? Consegue proteger esse filho até mesmo dele mesmo. Eu consigo proteger dele mesmo, consigo garantir que esse patrimônio não vai poder ser dilapidado por ele, garantindo aí até mesmo uma rentabilidade para ele, quando os pais não tiverem que ir. A mesma coisa aqui, no caso que foi falado. Se a família tem alguma situação específica que precisa impedir que a assinatura da esposa seja algo necessário na venda do imóvel, a holding familiar vai te conceder isso. O sistema de holding familiar consegue te conceder isso. Consegue conceder isso para a família. Claro, com a anuência dela, com a anuência de todo mundo. Isso é feito de forma aberta, de forma legal. Então, sim, a holding familiar consegue te permitir isso, sim. Mas isso tem que ser avaliado com a família, dentro dos objetivos da família, patrimônio, isso somente numa sessão de viabilidade para poder falar. E é o que tem que ser feito para poder te responder isso com mais certeza, se pode ou não. Dá para fazer? Dá, mas depende do caso. Quem já fez o inventário, o que restou pode fazer holding? Eu acho que nós já respondemos isso aqui, né, Rafael? Quando o pessoal falou, né, que fez o inventário do marido, ficou 50% para ela. Acho que foi a Viviane, que estava aqui com a gente, está aqui ou estava aqui com a gente, que falou disso aí. Sim, quem já fez o inventário, que restou, se restou alguma coisa do patrimônio, em nome de um dos pais, ou em nome de um dos avós, em nome de alguém, se a pessoa está viva, dá para fazer a holding. Se ela está viva e tem patrimônio, dá para fazer holding. Se é viável fazer a holding dessa família, só numa sessão de viabilidade que eu vou conseguir dizer. Os cônjuges têm que estar vivos? Não necessariamente tem que estar os dois cônjuges, mas a pessoa que vai fazer o planejamento patrimonial para aqueles que amam tem que estar viva. Eu só consigo fazer planejamento, só consigo fazer holding familiar, só consigo ajudar quem está vivo. Porque se você tem bens e morre, a regra é que seu filho vai ter que fazer o inventário. Seu filho ou seu herdeiro. Só consigo ajudar quem está vivo para poder impedir que essa regra seja aplicada. E se morrer o filho, como que vai ficar a nora? O que eu falei para vocês lá na palestra? Que um dos grandes benefícios do sistema de holding familiar é que isso não comunica no regime de casamento dos seus filhos. Então, o sistema estando já implementado, isso não vai comunicar no regime de casamento. Mas é importante a gente fazer um parênteses aqui. Porque não comunicar no regime de casamento dos seus filhos não quer dizer que sua nora ou seu genro não vão ser herdeiros do seu filho. Okay? Eu já falei um pouco disso aqui também, como que é no caso de um filho vier a falecer antes dos pais. Se o filho vier a falecer antes dos pais, de ter sido acionado o gatilho, quando os pais ainda estão vivos, os pais vão ter uma decisão a tomar. Eles podem voltar com esse acervo para o patrimônio deles ou deixar isso para inventário do filho. Se deixar para inventário do filho, a nora, dependendo aí, claro, do regime de casamento, vai ser herdeira sim, assim como os seus netos vão ser herdeiros. Mas os pais não precisam deixar dessa forma. Eles podem voltar isso para o patrimônio deles e refazer o planejamento
planejamento para os netos, por exemplo. Agora, se o gatilho já foi acionado, e esse bem pertence ao seu filho, ele não comunica no regime de casamento dele. Então, se sua nora resolver separar dele, não entra em nada, tá? Agora, se ele vier a óbito, se ele não tiver feito um planejamento direto para os filhos, junto com a esposa, ou em separados, se for o caso, ela vai receber, sim, isso a título de herança.